pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje uma matéria muito importante, tá? Que é a análise combinatória, tá? Todo vestibular que se preze, digamos assim, tem uma questão de análise combinatória ou de probabilidade, tá? Esses assuntos são assuntos que despencam. Professor, mas eu já vi isso aí, análise combinatória, probabilidade, eu achei muito difícil, né? Tem gente que até brinca, né, que é análise complicatória, mas não. E é um assunto que a maioria dos alunos tem uma dificuldade no primeiro contato. É muito fácil da gente errar. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar estruturar o nosso raciocínio. Só que tem uma parte que é muito vantajosa. Tem alguns assuntos que você estuda muito e que não necessariamente vão cair na prova do vestibular. Esse aqui, pelo menos, é um assunto que muitos consideram difícil, mas que você estuda e que você sabe que vai cair. Então isso é muito importante, tá? Mas a primeira coisa que surge é a seguinte: por que inventaram a análise combinatória? Por que criaram isso? De onde veio a análise combinatória? A análise combinatória, na verdade, ela foi criada, tá? Para facilitar nos problemas de contagem, nas contagens de possibilidades. Por exemplo, há 2 anos, mais ou menos, uma lanchonete, né, bem conhecida no Brasil, fez uma propaganda falando assim: vem aqui montar o seu sanduíche, aqui a gente tem mais de 3 milhões de possibilidades diferentes. Quem fez isso, o cara não ficou contando na mão todas as possibilidades. Quem fez isso para ele foi a análise combinatória. Tudo em análise combinatória se resume a esse princípio fundamental da contagem. Tudo se resume a esse, ao princípio fundamental da contagem. O que você tem que saber nesse princípio? Que ele se subdivide em princípio aditivo e princípio multiplicativo. Como assim? Vamos fazer com um exemplo porque fica mais fácil. Imagine que eu vá a um restaurante e que nesse restaurante tem lá no cardápio 4 tipos de salada e 5 pratos de carnes. Aí eu chego um dia lá nesse restaurante e esse dia eu não estou com muita fome. Então, ou eu vou comer uma salada, ou eu vou comer uma carne. Ou eu vou comer uma salada, ou eu vou comer uma carne. Você concorda que ao todo eu vou pedir um prato só? Ou eu como salada, ou eu como carne, uma carne ou uma salada, um prato só. Quantas opções diferentes eu tenho? Eu tenho 9. São 9? Eu posso escolher qualquer uma das 4 saladas ou qualquer uma das 5 carnes. Ao todo eu tenho 9 opções. O que é esse 9? Esse 9 é a soma das quantidades disponíveis, das opções que eu teria. Então, eu somei. Por que eu somei? Eu usei o princípio aditivo. Por quê? Porque eu falei ou. Em análise combinatória, sempre que a gente fala ou, a gente soma. A gente tem que lembrar da soma. Agora imagina que eu vá nesse mesmo restaurante outro dia e aí eu tô com mais fome. E aí eu falo assim, eu vou comer uma salada e uma carne. Eu vou comer uma salada e uma carne. Você concorda comigo que eu posso escolher a salada 1 com a carne 1, a salada 1 com a carne 2, a salada 1 com a carne 3, a salada 1 com a carne 4, a salada 1 com a carne 5? Mas eu também poderia escolher salada 2 com a carne 1, salada 2 com a carne 2, salada 2 com a carne 3, salada 2 com a carne 4, salada 2 com a carne 5. Poderia escolher salada 3 com a carne 1, salada 3 com a carne 2, por aí vai. Também poderia ter feito com a salada 4. O que eu quero que você entenda, se eu for pegar todas as possibilidades aqui existentes, quantas possibilidades eu vou ter? Para cada salada, não tem 5 carnes. Então, para a salada 1 vão ser 5, para a salada 2 vão ser 5, para a salada 3 vão ser 5, para a salada 4 não vão ser 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20. Só que você não vai fazer isso. Essa é a grande sacada. 20 não é o resultado da multiplicação de 4 vezes 5, porque para cada salada tem 5 carnes. 4 vezes 5, 20. Por que eu fiz vezes? Porque eu falei e. É o princípio multiplicativo. Toda vez
que eu falar em análise combinatória, a gente vai multiplicar. Toda vez que a gente fala ou, a gente soma, certo? Na teoria, tá? Na teoria, qualquer questão de análise combinatória, qualquer uma, tá? Pode ser resolvida só com o princípio fundamental da contagem. Qualquer questão pode ser resolvida com o princípio fundamental da contagem, tá? Só que é claro que a gente vai aprender várias coisas aqui que facilitam a nossa vida, porque às vezes as questões vão ficando muito complicadas se a gente não estruturar isso um pouco melhor, tá? Uma coisa que é muito importante em análise combinatória é a quantidade de exercícios que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer alguns agora com vocês. O que eu sugiro? Sempre que você tente fazer antes de olhar minha resolução. Tenta fazer antes de olhar minha resolução. Por quê? O importante em análise combinatória é a gente perceber onde é que a gente erra. Ah, errei isso. Por quê? Tá? Porque é um assunto que, assim, se você souber a resposta, muitas vezes é muito fácil de você chegar naquilo ali. Você dá até uma, que a gente brinca, que você dá uma roubadinha para chegar lá, né? Você arruma um jeito de acertar a questão. Então é essencial que você faça o quê? Tente resolver primeiro a questão, depois olha aí o que eu fiz, tá bom? Então vamos para os exercícios. Primeira questão da UNB. Para ir de um acampamento A para um acampamento B, um escoteiro dispõe de 4 trilhas diferentes, enquanto que para ir de B ao acampamento C existem 6 trilhas distintas. Qualquer trajeto de A até C, ou vice-versa, passa necessariamente por B. Com base nisso, julgue os itens abaixo. Então a gente já começa logo com a questão da UNB, que fala que para ir do acampamento A para o acampamento B há 4 trilhas diferentes, do B para o C, 6 trilhas diferentes, né? Ele fala que não tem nenhum caminho que vai de A para C direto. Ou seja, todo caminho de A para B, de A para C, tem que passar pelo B. Bom, o primeiro item, ele diz pra gente assim, ó. Se um escoteiro pretende ir de A até C e voltar até A, sem utilizar o percurso de volta, qualquer trecho utilizado na ida, então ele dispõe de 360 maneiras distintas de fazer o percurso. Me ajuda aqui, por favor, pra gente fazer, ó. Primeira coisa, em análise combinatória, uma coisa que a gente sempre vai colocar são casinhas pra gente preencher um número de opções. Como assim? O que esse cara tem que fazer? Ele tem que ir de A até C e voltar até A. Só que ele não pode ir de A para C direto. Ele não tem que passar pelo B. Então, ó, eu vou colocar 4 casinhas aqui nessa questão. Professor, 4? Sim. Uma casinha que vai me indicar o número de opções para ele ir de A para B. Outra, a segunda, vai me indicar opções de B para C. Depois de C voltando para B e de B voltando para A. Ele foi de A a B, B a C. C voltou para B, B voltou para o A. Ele foi então até o C e voltou. Só que uma coisa que é muito importante é a gente perceber se há ou não restrição no problema. No item aí, olha só, está escrito assim, sem utilizar no percurso de volta qualquer trecho usado na ida. Então na volta eu não posso usar o que eu já usei na ida. A restrição, que é o problema, está na volta. Então eu vou começar pela ida. Quantas opções eu tenho? Eu vou começar normal, né? Quantas opções eu tenho para ir de A para B? De A para B eu tenho 4. E de B para C? De B para C eu tenho 6. Certo? Preencher a ida. Na volta tem restrição. Ó, o que eu tenho que logo de cara no problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se tem restrição. Aí eu vou ver onde eu uso restrição. Vou usar a restrição agora. De C para B. De C para B. Eu posso voltar por qualquer trilha? Não pode. Porque quando você foi de B para C, você usou uma delas. Você não sabe qual, mas você usou uma. Essa trilha está inutilizada para volta. Então eu não tenho 6 opções disponíveis para volta. Eu só vou ter 5. E de B para A, eu vou poder usar qualquer uma? Também não. Porque ele fala que eu não posso usar nenhum trecho usado na ida. Se eu tinha 4 para ir de A para B e eu usei uma, quantas opções eu vou ter para voltar? Uma ficou inutilizada, então 3. A minha pergunta para vocês é se a gente vai somar ou a gente vai multiplicar. A gente soma ou a gente multiplica? Pensa comigo aqui. Você vai de A para B ou de B para C, ou você vai de A para B e de B para C? É E, então a gente vai multiplicar.
Quando a gente multiplica 4 vezes 6, 24, vezes 5, 120, vezes 3, 360, o primeiro item aí da NB está correto. Item 2. Se o escoteiro, vamos ver esse, ó. Se o escoteiro deseja fazer o percurso de ida e volta de A a C, pronto, 4 casinhas. É ida e volta de A para C, A para B, B para C, C para B, B para A, 4 casinhas. Olha agora, podendo repetir na volta, a mesma trilha entre B e C usada na ida. Então, peraí, a mesma que você usou de ir para B para C, mas você pode usar para voltar. Mas não a trilha usada para ir de A para B. Então, o número possível de trajetos é 576. Você pode repetir o que você usou de B para C, mas não pode repetir o que você usou de A para B. Vamos de novo. De A para B, 4 opções. De B para C, 6 opções. Porque a restrição está na volta. Agora me ajuda. De C para B, eu posso repetir o que eu usei? Posso. 6 opções. E de B para A, pode repetir o que você usou de A para B? Não. Então você não tem 4 para voltar, você só tem 3. Vamos multiplicar. Aqui nós temos, ó, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 3, 108, 108 vezes 4, 432. Portanto, o item está errado. Item 3, terceiro item aí da UNB, diz: admitindo que as trilhas de B a C estejam numeradas de 1 a 6. Opa! Numeradas de 1 a 6. Cuidado com esse item agora, hein? Cuidado agora, porque olha o que ele vai falar. E que o escoteiro pretende fazer o percurso de A até C e voltar até B. Opa! Ele vai de A até C, mas só volta até B. Então não são 4 casinhas, são só 3, ó. Uma para ir de A para B, uma para ir de B para C e outra para voltar de C para B. São só 3 casinhas, né? Vamos ver. Aí ele fala: sem repetir na volta a paridade da trilha de B a C usada na ida. Então o número de tais trajetos é 48. Peraí. Sem repetir na volta a paridade usada. De novo a restrição está na volta. Então vamos começar aqui. Para ir de A para B, 4 opções. De B para C, 6 opções até agora. Sem repetir na volta paridade. O que é isso? Que se eu tiver ido por uma trilha ímpar, não sei qual, pode ser a 1, a 3 ou a 5, não me interessa. Eu fui por uma trilha ímpar. Eu não posso voltar por uma trilha ímpar. Eu só posso voltar por uma trilha par. Se eu tiver ido por uma trilha par, eu só posso voltar por uma trilha ímpar. Então, o que eu quero que você entenda? Imagine que você foi pela trilha 1. Quantas opções você vai ter para voltar? Você vai voltar ou pela 2, ou pela 4, ou pela 6. 3 opções. Ah, você foi pela trilha 4. Você vai ter ou a 1, ou a 3, ou a 5 para voltar. Você foi pela trilha 2. Você vai ter a 1, a 3 ou a 5. Você foi pela trilha 5. Você vai ter a 2, a 4 ou a 6. Não interessa a trilha que você foi. Você sempre vai ter quantas opções de volta? 3. A gente multiplica. 4 vezes 6, 24 vezes 3, 72. O item está errado, porque ele falou aí pra gente que era 48. Questão 2 aí da FATEC. Para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante reservou um espaço em uma vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerante lado a lado. Se ele vende 6 tipos diferentes de refrigerantes, de quantas maneiras distintas pode expô-los na vitrine, sendo eles de tipos diferentes? Então, olha só, a primeira coisa aí é, quantas casinhas a gente vai ter que fazer? Ele fala que são 3 refrigerantes. Uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas aí pra gente preencher, certo? Pessoal, ele tá perguntando aí quantos refrigerantes, de quantas formas você pode preencher esses 3 lugares aqui da vitrine. Eu tenho que colocar 3 refrigerantes, por isso 3 casinhas, 3 lugares. Só que tem uma restrição na questão, que está aí no finalzinho. Lê aí comigo, ó. Quantas maneiras distintas podemos expô-los na vitrine? Sendo eles de tipos diferentes. Eles são diferentes. Então eu não posso colocar, por exemplo, Guaraná, Guaraná, Guaraná. Não posso colocar Coca-Cola, Coca-Cola. Por quê? Porque não podem ser iguais.
Tem que ser de tipos diferentes. São quantos refrigerantes tem disponíveis? Tem 6 opções aqui. E na segunda? 5. Por quê? Porque tem que ser diferente da primeira. Se eu usei, por exemplo, a Coca-Cola aqui, eu não posso usar na segunda mais. E na última, você já não usou 2 tipos de refrigerantes? Então aqui 4. A pergunta é se eu vou somar ou se eu vou multiplicar. Eu vou somar ou eu vou multiplicar? A vitrine ela é composta de um refrigerante ou outro. Ela é composta do primeiro refrigerante e do segundo e do terceiro. É E. Se é E, a gente vai multiplicar 120, que está na alternativa aí, letra C. Tranquilo? Questão número 3. Unesp. Considere a identificação das placas de veículos compostas de 3 letras seguidas de 4 dígitos. Sendo o alfabeto constituído de 26 letras, o número de placas possíveis de serem constituídas, pensando em todas as combinações possíveis de 3 letras seguidas de 4 dígitos, é... Questão bem comum essa questão da Unesp aí, então, tá? Pra gente montar. Como é que eram as placas? Agora já tá até mudando porque vieram as placas aí do Mercosul, né? Mas antes, as nossas placas, a maioria dos nossos carros ainda tem 3 letras, letra, algarismo, certo? O que a gente tem que saber é o número de placas possíveis, é isso que ele pergunta na questão. Pessoal, quantas opções você tem de letras? O alfabeto tem 26, então são 26 letras, 26 opções na primeira casinha. E na segunda casinha? 26 ou 25? Pode repetir letra? Pode repetir letra, tá? Até a gente percebe, existe um carro que tem a placa A. Existe. Por exemplo, até pouco tempo aqui em Brasília, a gente tinha o JJJ. Pode repetir, não tem problema. Então, 26 e 26. Aqui vem uma coisa que é muito comum em análise combinatória, a gente tem que ficar esperto. Algarismos. Quando você pensa em algarismos, você tem de 0 a 9. Então, ao todo, a gente tem 10 possibilidades. Eles vão de 0 a 9, são 10 possibilidades. A minha pergunta para você é, eu posso começar uma placa com 0? Posso, não tem problema. Aqui é porque de vez em quando a gente vai ver nas questões que tem hora que eu não posso colocar o 0 na primeira casinha, tá? Isso vai depender do contexto. Por exemplo, você está fazendo uma senha. Pode usar o 0 na primeira casa? Se ele não falar nada, pode. Agora eu quero escrever um número de 3 algarismos. Eu posso escrever assim? Não pode. Porque aqui o 12, na verdade, é só o 12. E aí você não teria 3 algarismos, você só teria 2. Tá? Então vai depender do contexto, se o 0 pode ocupar a primeira casinha ou não. Quando é placa, pode ser o 0, pode ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 10 opções. Agora, para o segundo algarismo, pode repetir? Pode repetir, 10 e 10. Aí a placa ela é composta de uma letra e outra, um algarismo, então é multiplicação. 26. Então vamos lá, 26 vezes 26 dá 676, vezes esse 26. Dá 6, aí vão 3, 42, 45, aí vão 4, 36, 40. Aqui dá 2, aí vai 1, 14, 15, aí vai 1, 12, 13. 6, 7, 5, 7, 1, ó. 17.576. Aí presta atenção, multiplica por 10, põe um 0, multiplica por 10, põe outro 0, por 10, põe outro 0, por 10, põe outro 0. 175.760.000 placas diferentes tinha para fazer. Isso aí é a letra E. Tá bom? Questão número 4, uma questão do Enem. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista de sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto,
além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Então, a questão do Enem é aí bem legal pra gente fazer, ó. Primeira coisa, a gente tem que saber como é que era o modelo antigo. O modelo antigo tá escrito aí que eram 6 dígitos. Mas como é que eram os dígitos? Podia usar qualquer coisa? Não. Tá escrito aí que a gente só podia usar algarismos. Ele não falou nada. Então pode começar com 0? Pode, e pode ser qualquer número até 9. Então eu tenho 10 opções. A pergunta é, no texto, tem alguma coisa me falando, me subentendendo, de que eu não possa repetir o algarismo? Também não tem. Então 10, 10, 10, 10, 10 e 10. O que é 10 à sexta? Esse é o número de possibilidades, então, que a gente tinha no modelo antigo. 10 à sexta senhas diferentes. O que aconteceu? No modelo novo, continuam com 6 dígitos. Só que está escrito que você pode usar as letras, e agora pode usar algarismos e pode usar letras, e mais. São 26 letras no alfabeto. Só que ele está falando que as letras vão distinguir maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, para a letra A você vai ter 2 possibilidades. Pode ser A maiúsculo, A minúsculo. Para o B, B maiúsculo, B minúsculo. Então, na verdade, eu não tenho 26 opções de letras. Na verdade, eu tenho 52, porque é 26 vezes 2. Cada letra, 2 opções diferentes, maiúsculo e minúsculo. 52 opções de letras. Mais 10 opções de números, nós temos ao todo 62 possibilidades para cada casinho. Então isso aqui é 62 elevado à sexta. Só que ele não perguntou isso. Ele falou, ele definiu na questão aí no texto, no finalzinho do texto está definindo o que é esse coeficiente de melhora, coeficiente de melhoria. É a razão, é a divisão do novo modelo, da nova quantidade, pela quantidade antiga. Então é o 62 à sexta dividido pelo 10 à sexta, que se encontra na letra A, alternativa A.